algumas ideias. Esta questão da competitividade da produção agrícola portuguesa e de outras produções económicas está certamente, tem que se ter em conta o mercado externo, mas também os mercados internos, como nós sabemos. Já hoje aqui falámos, uma questão central é a aproximação dos preços dos fatores de produção dos outros níveis europeus, e depois das regras de produção ou das situações específicas em alguns países. Já falámos de alguns deles, gasóleo, foi pena que o Sr. Ministro não fosse Ministro na legislatura anterior, tinha certamente acolhido a proposta que o PCP fez em 4 orçamentos de Estado, 5 milhões de euros para subsidiar o reforço ao gasóleo verde, porque certamente é exatamente a verba que o Sr. Ministro agora avança. Mas eu gostaria, relativamente aos combustíveis líquidos, de lhe fazer uma pergunta concreta que vai passando de legislatura em legislatura sem resposta. Nas pescas, há um conjunto de pescadores que usam gasolina. Há até pescadores, em algumas comunidades pescatórias, que não podem deixar de utilizar gasolina porque os motores a gasóleo não lhes respondem a problema. Caso da comunidade pescatória de Esposende. Precisam da gasolina para usar motores de resposta rápida. E eu pergunto-lhe se vai ser nesta legislatura que os apoios que existem, pelo menos para o gasóleo, vão passar a existir também para a gasolina. E já agora, a possibilidade deles acederem a segundos motores, a via Proder, o que até hoje não tem sido falado, Promar, o que até hoje não tem sido possível. Outro fator é o problema das taxas, e há taxas velhas que estão a ser reforçadas e taxas novas que estão a ser criadas, Sr. Ministro, agravando os custos de produção. Relativamente à taxa audiovisual, o Sr. Ministro disse-nos aqui uma coisa, mas eu julgo que isso está decidido. Pelo menos foi aprovado na lei do Orçamento de Estado para 2009. Nós aprovámos um artigo sobre esta matéria. Só se não se foi concretizado. Olha, é um incumprimento do Governo. Consta de um artigo do Orçamento de Estado para 2009. Esta decisão. Portanto, estranho que não esteja concluído. Eu até pensava que já estava em prática. Mas pedia-lhe, já a Segurança Social já referimos, é um problema sério, junto da Sra. Ministra do Trabalho, para ter em conta a situação específica dos agricultores portugueses, aliás, em semelhança com os espanhóis, pelo menos, e já agora com a Sra. Ministra do Ambiente, relativamente aos trabalhos agrícolas em áreas protegidas e relativamente à taxa de água e poços, que, se for possível não agravar a situação atual, particularmente neste contexto, acho que será bom. A Sra. Ministra referiu baixar taxas relativamente a áreas protegidas, mas eu devo dizer que elas não existiam e, portanto, a solução neste momento não é para reduzir, é para que elas não existam. Finalmente, nesta matéria, gostaria ainda de pedir se tem alguma avaliação das consequências para a produção hortofrutícola portuguesa do recente acordo com Marrocos da União Europeia relativamente à produção agrícola, pode vir a ter consequências complicadas. Muito rapidamente, em matéria de floresta, só 3 questões. Certificação da madeira. Lembrar que este é um mecanismo que, em geral, significa a introdução de novos operadores e o agravamento da captação de valias da cadeia de valor, prejudicando sempre o produtor. Uma preocupação que julgo ter deve ser tida temos de terminar, por favor. Outra questão é que a certificação em geral tem sido uma forma de prejudicar o pequeno produtor. Brigadas florestais, gostava que o Sr. Ministro esclarecesse uma questão que para mim não está clara nem no programa do Governo, nem no programa eleitoral. Vão criar 300 novas brigadas de sapadores florestais até ao fim da legislatura. Vão criar 300 novas. Portanto, mas depois não percebo como é que 300 em cima de 260 dão 750. É isso que eu não percebo. Mas